E aí, meu querido? E aí, minha querida? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Podcast Exchange Pass. Para você que já nos conhece, deixa o like na confiança que você sabe que esse episódio vai ser muito bom. Para você que não nos conhece, aqui no Podcast Exchange Pass, que aliás, além de um podcast, é um curso de inglês, nós trazemos nativos da língua inglesa e não nativos para conversar inglês aqui com a gente. E especialistas de diversas áreas para mostrar para você como o inglês pode transformar a sua vida não somente na sua carreira profissional, como em viagens e trazer para você novas perspectivas do que você pode fazer. Peço que se inscreva no canal, estamos com mais de 2.000 inscritos, isso ajuda bastante. Você que está assistindo pelo celular, veja se tem a opção de hypar. Todos os canais pequenos agora têm essa opção de hypar o vídeo. Pode hypar também meus cortes para que o meu conteúdo consiga chegar a muito mais pessoas. Se gostou também, compartilhe com seus amigos. E aqui hoje eu vou falar sobre dois pontos muito importantes, porque hoje não temos convidado, que é o episódio que eu gravei com o Marco Antônio Malagoli, que conheceu os 4 Beatles, e também uma oportunidade muito legal para você que quer aprender inglês. No final, eu vou mostrar algo que não tem na cidade de São Paulo, capital. Eu vi que tem no interior, mas aqui na capital não tem e pode ser uma oportunidade bem legal para você, caso você more ou queira vir aqui para São Paulo para aproveitar essa oportunidade. Então, fiquem atentos. Primeira coisa é, quando eu gravei os episódios com o Malagoli, porque já é o segundo, ele está para voltar aqui uma terceira vez, eu não falei sobre o que eu conheço dos Beatles. Porque eu viajei para Liverpool, onde os Beatles começaram. Fui no Cavern Club, fui no Strawberry Fields, fui na Penny Lane, li alguns livros sobre os Beatles em português e em inglês. O inglês me ajudou muito nesse sentido. Fui no Museu dos Beatles lá na Inglaterra, o que me ajudou muito também a entender mais da história dos Beatles ouvindo os áudios, porque para quem nunca foi para Liverpool, uma coisa bem legal do museu que tem lá é que eles têm um fone de ouvido, onde você escolhe o idioma que você quer, tem em português também, eu ouvi em inglês. E você vai ouvindo toda a história durante toda a passagem pelo museu. Então isso faz a experiência ficar muito mais imersiva com tudo que você vê ali. Isso é muito legal. Quando eu fui, a entrada, isso foi em 2019, 6 anos atrás. Há 6 anos atrás a entrada era 13 libras. Se você for converter, dá um pouco mais de 100 reais. Mas para eles, 13 libras. Não é um valor tão caro, assim, considerando o salário médio do britânico. E você tem uma experiência fantástica. No final tem uma loja onde você pode comprar alguns acessórios dos Beatles, tem um piano. Então, se você for para a Inglaterra, faça questão de ir para Liverpool, principalmente porque muitas pessoas vão para Londres, todo mundo conhece Londres. Se você pegar um trem, 3 horas você chega em Liverpool. Se você for de ônibus, demora de 6 a 8 horas para você chegar em Liverpool. A Inglaterra é muito pequena, então eu tenho certeza que você vai ter uma excelentíssima experiência. Além disso, perto do Museu dos Beatles lá na Inglaterra, tem um ônibus de passeio que ele faz os pontos turísticos de Liverpool focados nos Beatles. Então, já dá para você ter um panorama muito maior de como realmente pode ser a sua experiência. Então, essa é a trajetória que eu percorri até agora, sendo fã dos Beatles e indo no show do Paul McCartney 3 vezes, o que me dá uma certa autoridade para falar aí dos Beatles, certo? Outra coisa, muitos de vocês nos comentários perguntaram assim para mim, pô, por que você não chama o Gilvan Moura? Eu não sei se o Gilvan, ele mora aqui em São Paulo. Se você estiver assistindo esse episódio completo ou corte, manda pro Gilvan. Outra coisa, marca ele em algum post lá no Instagram. O Instagram estará aqui embaixo para você conseguir marcar o Gilvan no podcast. Tem lá alguns cortes com o Malagoli para ver se ele tem interesse de vir. Se ele morar em São Paulo ou quiser vir até São Paulo para fazer o podcast comigo, poxa, vai ser um grande privilégio poder entrevistá-lo também. Então me ajudem aí nessa ponte, nesse contato, porque eu assisto ainda de vez em quando o Gilvan, mas eu assistia bastante há uns 2 anos atrás. E eu me recordo que ele tinha parado o canal.
Ele contou num episódio, não sei quanto tempo vocês seguem o Gilvan Moura. Pra quem não sabe, deixa eu contextualizar. O Gilvan Moura, ele tem um canal chamado Beatles School, ou The Beatles School, algo assim, que fala, obviamente, sobre os Beatles. Ele começou o canal e teve uma época que ele abandonou. Um tempo depois, um amigo dele ligou pra ele e falou assim: ó, Gilvan, aqueles vídeos lá que você estava fazendo sobre os Beatles bombaram. Os vídeos estão com uma grande visualização. E então ele voltou a fazer o podcast porque viu que realmente tinha uma possibilidade do canal rodar, ter visibilidade e dar certo. Então ele voltou a fazer os vídeos muito profundos, muito complexos, que tem ali as coisas que normalmente as pessoas não falam sobre os Beatles. Então, se você não conhece o Gilvan Moura, vai lá no canal The Beatles School, que com certeza você vai aprender muita coisa e também tem um entretenimento legal para conversar sobre os Beatles. Se você quer que o Gilvan venha aqui, manda esse corte, manda episódio completo para ele, que vai ser muito benéfico. Outra coisa, para você também que gosta muito da história dos Beatles, você tem que aprender inglês. Tem muita entrevista que não foi traduzida ainda para o português. E vou dizer uma coisa, não tem nada melhor do que ouvir o original do inglês. Sério, é uma coisa assim fantástica quando você ouve uma língua estrangeira e você percebe que você está conseguindo entender o que está sendo falado. É fantástico. E eu quero muito que vocês consigam viver isso. Os meus alunos que aprenderam ou ainda estão no processo de aprendizado do inglês comigo, que já assistem séries, filmes, ou entendem a música favorita em inglês, eles já conseguem perceber o benefício de você falar um idioma estrangeiro. Então não percam essa oportunidade. Tem aqui também na descrição o link para o meu curso, caso vocês tenham interesse e queiram realmente dar esse passo a mais com o aprendizado do inglês. Então, recado dado sobre o Gilvan Moura, que eu já estou contando aqui com a ajuda de vocês. Outra coisa, no episódio dos Beatles nós falamos sobre o Regis Tadeu. E o Malagoli falou que ele não gosta de assistir os vídeos do Regis Tadeu, não gosta do Regis. Eu gosto do Regis, porque eu não preciso concordar com tudo que o Regis fala para eu gostar dele. Assim como você provavelmente não concorda com tudo que seus amigos falam, ou tudo que os seus familiares falam. Mas isso não quer dizer que você precisa odiar uma pessoa porque você não concorda com alguma coisa. Mesmo que seja algo que você acha que é estapafúrdio, algo que é sem noção, ainda assim você pode ver muitas qualidades, igual eu, por exemplo, vejo muitas qualidades no Regis Tadeu. E teve um comentário, eu vou fazer um outro react mostrando os comentários de alguns de vocês aqui, mas que falou assim: o Regis Tadeu é um mentiroso, ele falou que o Paul McCartney ligou pra ele. Que foi um comentário um pouco fora de contexto. Por quê? O Paul McCartney, ele sabia que ele ia falar com o Regis Tadeu, porque não era uma ligação de amigo. Vou ligar aqui pro Paul McCartney. Ou, vou ligar pro Regis. Era uma entrevista. Só que essa entrevista não foi uma entrevista face to face, né? Cara a cara. Foi uma entrevista por telefone. Então o Regis contou isso num podcast, acreditou que contou também no canal dele, que ele tinha uma entrevista com o Paul McCartney, mas infelizmente não era uma entrevista pessoalmente. Então chegou um horário específico, o Paul ligou para eles poderem fazer a entrevista. E com certeza o Regis já tinha um bom nível de inglês para conseguir falar com Paul McCartney. Outro benefício muito legal de aprender inglês. Já imaginou falar com o seu astro, a pessoa que você realmente tem uma grande admiração? Você pega, por exemplo, a Isa Otto. A Isa, para vocês que não conhecem, sigam ela no Instagram. Isa, aí Otto com 2 T's. Ela é uma influencer, tem mais de 50 mil seguidores e ela conseguiu conhecer o Paul McCartney. Ela ficou do lado do Paul McCartney. Imagine só você tendo uma oportunidade dessa e não conseguindo falar nada pro Paul. Só falar, Paul, I love you, falando love e não love. Paul, I love you, que é a forma correta. Paul, I love you. E vai ficar nisso. Thank you. O que mais? How are you? Não, legal você poder ali, por mais que sejam poucos minutos, obviamente, que você vai ficar do lado do Paul McCartney, que você consiga falar alguma coisa. E para vocês também que são fãs de outras bandas, fãs de outros artistas que são talvez mais acessíveis, você pode aí trocar uma ideia com eles em inglês, daí deve ser muito show de bola. Eu espero um dia conhecer alguém que eu gosto musicalmente, ou que seja até no cinema, poder trocar uma ideia rápido com essa pessoa.
E o Regis fez, então, a entrevista com Paul McCartney e o inglês foi essencial para isso. Então, esse é o contexto, na verdade, da ligação entre Regis Tadeu e Paul McCartney. Porque algumas pessoas comentaram no vídeo dizendo que o Regis é um mentiroso, porque ele falou que o Paul ligou para ele. Mas era uma entrevista, já estava programado para acontecer. Um ponto bem importante. Terceiro ponto, muitas pessoas, teve gente que me xingou, teve gente que me chamou de idiota, de imbecil, de nóia, de despreparado, porque eu falei que não gosto de Hello Goodbye. Não, mas a música é genial, tem uma coisa assim por trás da música que você não entendeu. Cara, os Beatles têm diversas músicas muito fantásticas, como Helter Skelter, como Hey Jude, como Let It Be, como Come Together. E muitas outras que eu posso ficar a tarde inteira aqui citando que são melhores do que Hello Goodbye. Mesmo pra você que gosta de Hello Goodbye, você sabe que tem músicas melhores que ela. E muitas pessoas comentando, nossa, é um sacrilégio. Olha só a palavra que usaram, é um sacrilégio você não gostar de Hello Goodbye. E logo abaixo, eu descendo mais comentários, outras pessoas falando que não gostam de outras músicas. Revolution 9, tem pessoas que não gostam de Lady Madonna, tem pessoas que não gostam de Come Together, que é uma música que eu acho fantástica. Então, enquanto tinham várias pessoas me criticando por não gostar de uma música dos Beatles, por mais que seja bem preparada, que tenha um acorde ser buscados, eu tenho o direito de não gostar. Tinham outros comentários de outras pessoas que não gostam de outras músicas. E aí eu fico, poxa, é normal. O Malagoli veio aqui e disse, pra mim não tem nenhuma música ruim dos Beatles. É a opinião dele. Eu não tô aqui como host do podcast pra ficar contestando o meu convidado. Pô, você não convida ninguém na sua casa pra destratar a pessoa. Então, por mais que eu fiz alguns questionamentos pro Marco, eu não vou, sabe, falar, nossa, pra mim você tá errado. É uma questão de opinião. Pra ele, na opinião dele, os Beatles não tem nenhuma música de ruim. E isso não é, sei lá, algo passível de julgamento, é uma opinião. Assim como pra mim, os Beatles têm algumas músicas que eu não gosto e que eu não ouço. O que também é totalmente normal e natural. Sempre vai ter uma música de algum artista que você não gosta. Eu até questionei o Marco se ele achava que ele estava sendo saudosista, que é quando você ignora o ruim porque você tem aquele sentimento bom daquela época vivida. E ele disse que não. Se ele disse que não, ponto final. Não vou mais questionar mais além disso. Mas volto no ponto inicial desse ponto 3 da nossa conversa, que é: eu não gosto de Hello Goodbye. Se você gosta de Hello Goodbye, cara, show de bola. Por mais que a letra seja uma brincadeira ali do Paul McCartney de falar o contraditório, né? You say hi, you say hi. Eu esqueci até a letra, porque eu nem ouço essa música. Mas é trabalhar com o oposto, né? Então, hello e goodbye, oi e tchau. Essa é a questão da música, sempre trabalhar com questões contraditórias. Esse jogo de palavras é um jogo de palavras legal? É. Então, show de bola. Mas quando vocês defendem a música Hello Goodbye falando, nossa, ela é fantástica, porque ela tem uma harmonia, ela tem uma lógica, porque... eu falo assim, cara, você pode até achar a música boa, mas eu acho que vocês estão levando ela para um nível muito alto até de genialidade, sendo que tem outras músicas dos Beatles muito boas. While My Guitar Gently Weeps. Olha só, olha o solo de guitarra que tem essa música. Olha como essa música é fantástica. Tem pessoas que não gostam de Eleanor Rigby. E pra mim, o Eleanor Rigby é uma das músicas que começa a trazer pros Beatles uma questão até de crítica, porque ela está no mesmo álbum, que é o Revolver, que Taxman é a primeira música do disco, do Revolver. Então, é uma música que também tem muito a ver com uma crítica social com relação a imposto, com relação a taxas. E Eleanor Rigby também faz algumas críticas. É uma parte... não começa no Revolver, essas críticas. Mas, pra mim, elas ficam muito mais acentuadas. E é uma música fantástica, que muitas pessoas falaram aqui que não gostam. E olha só que fantástico. O Paul McCartney canta Eleanor Rigby no show dele, e o Paul McCartney não canta Hello Goodbye. Fica a provocação aí pra vocês. Me xinguem nos comentários, não tem problema, tranquilo. Eleanor Rigby é maravilhosa, Hello Goodbye é bem mais ou menos. E ponto final. E aí nós vamos para um outro ponto, que são as bandas cover dos Beatles. Porque
muitas pessoas falaram, poxa, o Marco criticou a banda cover dos Beatles que não canta exatamente como o Paul McCartney cantava, na questão da sílaba tônica, da entonação na palavra certa. Tudo bem, você pode achar desnecessário isso porque, poxa, eu posso reinventar a arte. A arte é isso, não é? Eu não preciso pegar o original e ser totalmente fiel ao original. Não tem nenhuma banda que é 100% fiel, não tem nenhuma banda cover que é 100% fiel ao original. Sempre vai ter algum ponto de alteração, concordo com vocês. Né, o Marco tem a questão dele, o Marco fazia show com algumas pessoas também, com relação aos Beatles, e ele tem um jeito dele de fazer a música. Você pode discordar disso, e eu também até discordo. Você não precisa cantar no mesmo tom, usar as palavras da mesma forma. E um ponto muito importante com relação às bandas covers, que eu falei, é que muitos deles cantam as músicas não para os fãs, mas para as pessoas que conhecem os Beatles. Giovanni, como assim? Deixa eu contextualizar, porque senão eu vou... Ixi, não peguem só esse corte, hein? Não peguem só o corte, peguem completo. Quando eu digo isso, não estou dizendo que as bandas covers dos Beatles não são profissionais. Eu gosto muito da banda que toca no Hard Rock em Gramado, gosto muito deles. Fui para Gramado 3 vezes, mas eu fui no Hard Rock mais do que 3 vezes para vê-los e sempre foi um show maravilhoso, muito divertido e muito legal. Só que a maior parte das pessoas que cantam os Beatles cantam as músicas mais conhecidas. Por óbvio, porque eu preciso atingir um público geral. Eu não vou conseguir fazer um show de Beatles que seja exclusivo para fãs de Beatles. Se eu tocar muitas músicas que as pessoas, no geral, não conheçam, talvez fique desinteressante para muitas pessoas. Talvez alguém reclame, nossa, que banda é essa que estavam tocando? Um fã de Beatles não vai fazer isso, mas alguém que não é fã de Beatles, nossa, que banda é essa que não conhece essa música? Por exemplo, se alguém toca The Ballad of John and Yoko. Nossa, que música é essa? Que banda é essa que eu não conheço? Porque é uma música que quem gosta muito de Beatles conhece, mas quem não gosta não conhece. A minha mãe sabe que eu gosto de Beatles, então todo aniversário meu, quando eu chego em casa, ela coloca Let It Be pra tocar. E minha mãe conhece Let It Be. Minha mãe conhece Hey Jude. Mas tem um monte de música dos Beatles, a maior parte, até algumas conhecidas, a minha mãe não conhece. Ela conhece somente as que, sei lá, mais tocaram ou mais tocam ainda hoje. Então, por esse lado, eu entendo que as bandas covers vão tocar as mais conhecidas. Por outro lado, eu acho que seria legal, de vez em quando, algumas bandas tocarem também alguma música que está um pouco mais fora do padrão. Porque já teve situação de eu pedir para uma banda cover tocar uma música específica dos Beatles e eles não sabiam tocar. Isso tem algum problema? É óbvio que não, porque em toda a profissão, inclusive eu como professor de inglês, você pode me trazer alguma palavra e eu falo assim, olha, nunca ouvi falar dessa palavra aqui. E, sem problema. Agora a questão é, sempre quando eu vou num show, são mais ou menos as mesmas músicas que são tocadas. Então, pra mim, ok? Aqui, ó, pra mim, Giovanni, como fã, gostaria, às vezes, de ter um pouco mais de diversidade nessa questão de músicas. Se eu também não estiver indo em eventos que tem essas músicas mais diferentes, porque tem outras bandas, porque eu não consigo ir em todos os eventos que tocam música dos Beatles, deixa aqui nos comentários pra mim. Além de deixar um xingamento, pela minha opinião, deixa aí pra mim um comentário também pra ajudar. Mas, gente, eu fico muito feliz. Eu respondo os comentários de vocês. Inclusive as pessoas que fazem comentários mais ácidos, se elas não me xingam, eu respondo ali de uma forma um tanto quanto educada. Ou, dependendo do comentário, um tanto quanto irônica. Agora, se você me xingar também, eu não tenho sangue de barata. Tem um cara que me chamou de imbecil, de idiota e de noia. Aí fica difícil, só porque ele discordou da minha opinião, mas é porque na internet todo mundo é corajoso. Na internet todo mundo tem coragem de falar tudo. Na cara, ninguém fala. Esse é um ponto muito relevante. Qualquer coisa, eu tô aqui na Avenida Paulista. Tá bom? Aí, imagine só, o Belchior tá ali atrás das câmeras. Aí, imagine só, um monte de gente manda foto pra mim no Instagram, ó, tô vendo você aqui na Paulista, hein, ó, eu vou pegar você. Rapaz, calma que é só uma opinião, hein. Nem te xinguei, nem falei nada. Então, vamos acalmar os ânimos. Que bom que eu não passei o número do prédio. Imagina só eu passo o número do prédio. A Avenida Paulista é grande. Ai. E
Uma outra coisa que gerou muita polêmica nesse episódio dos Beatles foi a questão da morte ou não, da suposta morte do Paul McCartney. Tiveram pessoas que falaram que o Paul McCartney realmente morreu, que o Paul McCartney estava maior, ele estava uns 100 centímetros maior depois do suposto acidente que matou ele. Tem pessoas chamando esses teóricos de terraplanistas. Então, assim, tá muito saudável. Eu estou tendo dificuldade, eu vou pegar o feriado que vai ter agora, eu estou gravando esse episódio para vocês, que não está sendo ao vivo, o que é normal ser ao vivo o podcast, no dia 18 de junho, estou gravando, vai sair amanhã, dia 19 de junho, e eu vou pegar o feriado para responder muitos comentários de vocês que eu não tive tempo de responder, porque assim, foram mais de 300 comentários em todos os vídeos, considerando o vídeo completo com o Malagoli e os cortes. Foi muito, muito comentário. E vocês começaram a brigar entre vocês mesmos, então tem que acompanhar um pouquinho como é que está essa questão. E eu quero trazer um vídeo só com o react dos melhores comentários. Então se você já tá gostando até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, dá um hypar pra me ajudar. E fique atento porque eu vou lançar aqui um episódio só de react com os melhores comentários com relação ao episódio com o Malagoli. Então, com relação à morte do Paul, eu realmente acho que ele não morreu. Um ponto muito relevante pra isso é, cara, quão difícil é você encontrar alguém tão talentoso igual o Paul McCartney? É bem difícil. Então, como você acha alguém que esteticamente parece o Paul McCartney e o cara consegue fazer músicas tão fantásticas e brilhantes como o Paul McCartney fez? Tão geniais como o Paul McCartney fez. Então acho que fica um pouco forçado. É claro que aí a gente entra em outro ponto polêmico, que é, o Giovanni, tem nacionalidades que as pessoas se parecem um pouco mais. Eu até comentei isso em um outro podcast, que eu falei, pessoal, não é xenofobia nem racismo. Porque quando eu trabalhava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e estava tendo uma grande imigração de haitianos para o Brasil, muitos deles pegavam um documento, porque nem todos ainda tinham conseguido pegar o documento para ficar de uma forma, poder viajar de uma forma regularizada, eles pegavam o mesmo documento para passar 6 pessoas. Então vinha um grupo de 6 haitianos. Belchior, o nosso Igor que está aqui atrás das câmeras, isso acontecia, cara, isso acontecia, pena que eu não tenho isso filmado, mas eles chegavam no aeroporto, e aí você via lá o grupo de 6 haitianos, aí um deles pegava o documento, os outros ficavam esperando do lado de fora. Aí você fazia o atendimento de um, aí você via essa pessoa dando a volta, dando o documento para uma outra pessoa que entrava na fila. Aí eu, exatamente, eu falei, rapaz, mas assim, ó, os haitianos, adoro os haitianos, só pra deixar isso bem claro, e eles são imigrantes muito bem-vindos e nunca tive problema com haitiano. Nunca vi nem haitiano, por exemplo, que cometeu crime ou algo do tipo. Então foi uma imigração bem tranquila, os haitianos são muito show de bola. Mas, se eles faziam isso, é porque eles tinham uma certa consciência de que eles eram parecidos. Detalhe, não foi só um grupo que fez isso. Foram vários grupos de haitianos que fizeram isso. Porque se eu não acho que eu sou parecido com alguém, eu não vou entregar meu documento para aquela pessoa. Não faz sentido nenhum. Sendo que muitas outras nacionalidades pretas não faziam isso. Nunca vi um nigeriano fazendo isso. Por exemplo. Tá? Pra vocês não falarem, porque você tá pegando. Não, nunca vi. Enfim, então, voltando pro ponto do Paul McCartney. Dei toda essa volta, mas olha só como faz sentido. Nesse caso, é muito difícil você pegar alguém que esteticamente seja parecido com o Paul McCartney pra você conseguir substituir ele. Então, detalhe, quantas bocas você tem que calar? Você tem que calar a boca do empresário, você tem que calar a boca dos integrantes da banda, você tem que calar a boca da Linda McCartney, claro que infelizmente agora ela já faleceu de câncer, mas assim, é muita boca pra você calar pra uma teoria da conspiração tão, sabe, fora da caixinha. Então eu não acredito que o Paul McCartney realmente morreu e foi substituído. Mas o Marco não concordou comigo, o que eu acredito é que eles brincaram com isso. No episódio com o Marco a gente mostrou o Sgt. Pepper's, o álbum do Sgt. Pepper's, onde tem algumas referências de que o Paul McCartney pode ter morrido. Inclusive o baixo, uma coroa de flores construídas pelo baixo do Paul McCartney.
Tem isso no Sgt. Peppers. Aí no Abbey Road tem o Paul McCartney com o passo descompassado dos demais integrantes e descalço, que seria um outro sinal. Pra mim, eles brincaram com essa teoria da conspiração. Foi isso que aconteceu. E não que, sei lá, eu possa pegar os álbuns dos Beatles e usar isso como um sinal para comprovar que o Paul McCartney está realmente morto. Mas foi legal explorar um pouco mais desse assunto. E agora, para nós finalizarmos, eu quero uma dica de vocês. Falem alguns assuntos que seriam interessantes abordar aqui no próximo episódio com o Malagoli, porque, sinceramente, a gente está em junho, o Malagoli, no mínimo, ele volta mais uma vez aqui no podcast. E provavelmente ele volte 2 vezes até o final do ano para esse podcast aqui. E a Isaoto, que ia participar, ela não participou porque ela estava doente, ela também virá aqui com a gente para participar. Então, deixem perguntas, deixem sugestões, vou ler os comentários de vocês, seja você que está comentando no corte ou você que está comentando no episódio completo, vai ajudar bastante nesse sentido. Fechado? E eu quero falar agora sobre um ponto muito importante que é o aprendizado do inglês. Muitos ficam anos para aprender a falar inglês. Estou dando aula agora de comunicação e oratória. E uma moça que trabalha lá no curso, ela se inscreveu num curso tradicional de inglês e 5 anos para aprender inglês. 5 anos para aprender inglês. Cara, é muita coisa. E muitos de vocês que às vezes estudaram bastante para aprender inglês, vocês estão esquecendo de um detalhe muito grande. O inglês, ele é mais sentimental do que uma questão de metodologia. Professor, como assim ele é mais sentimental? Muitas vezes você não aprende inglês porque você tem uma trava. Talvez alguém tenha dado risada de você quando você falou inglês na sua infância, na sua adolescência. Algum membro da sua família acabou descredibilizando você, rindo de você, fazendo chacota. Porque muitas pessoas, quando veem você numa ascensão, elas fazem o quê? Fazem comentários negativos para te derrubar. Porque elas estão com inveja de você. Ou às vezes não é nem um comentário maldoso, mas é uma pessoa que quis tirar um sarro com você e isso te marcou. E isso gerou um trauma em você. Muitos alunos meus, eu poderia ter feito psicologia para colocar meus alunos num divã e perguntar para eles como é que foi a infância, como é que foi o aprendizado do inglês e fazermos ali uma sessão completa. Porque quando vocês me falam por que vocês não aprendem inglês, normalmente tem algum trauma, seja esse trauma de infância, na adolescência, trauma já na vida adulta, porque também é possível adquirir um trauma na vida adulta. Tem muitas questões sentimentais e de mágoa por trás do motivo pelo qual vocês não aprendem. Por isso que muitas pessoas estão estudando inglês, professor, estudo há 10 anos, estudei na escola X, depois fui para a escola Y, depois fui para a escola Z, e fica nessa, de mudar de escola. Poxa, eu falava mais ou menos há 2 anos atrás, não pratiquei mais, agora não consigo falar mais. E o que você precisa, além de destravar o inglês, é ter um plano de ação para não esquecer. Porque sim, é possível você não esquecer aquilo que você estuda e sem estudar. Hã? Como assim, sem estudar? Pensa comigo, hoje em dia eu não estudo inglês, eu vivo inglês. Eu assisto entrevistas, eu assisto podcasts em inglês. Então tem até aquela polêmica agora com o comediante, o Léo Lins, se tem que ser preso ou não. Giovanni, mas ele é brasileiro, o que isso tem a ver com o inglês? Muitas pessoas começaram a falar sobre o Tarantino e sobre a obra dele, Django Livre. O que eu fiz? Eu fui assistir entrevistas com o Tarantino, entrevista com atores que atuaram em filmes do Tarantino e assisti em inglês. E não tem legenda no YouTube. Tem vídeos no YouTube que tem legenda, esse não tem legenda. Para saber o que esses atores achavam, assisti também uma entrevista na CNN, para saber como que esse assunto foi abordado pelos entrevistadores, pelos jornalistas. Então foi algo bem legal que eu quis fazer para ver se realmente tinha gerado uma polêmica ou não com relação ao filme e de pessoas acharem que o Tarantino era ou não racista, por exemplo. Então foi algo legal para eu pegar como referência, porque as pessoas aqui no Brasil, em português, pegaram isso para defender ou para acusar o Léo Lins, e eu quis beber da fonte, ver o original, o que realmente as pessoas estavam dizendo em inglês.
Isso é uma forma de estudo, de qualquer forma. Eu estou praticando meu listening, eu estou ouvindo em inglês. E eu vou convidar vocês para um evento para ajudar a destravar o inglês de vocês, onde eu construo com vocês um plano de ação para vocês continuarem o aprendizado do inglês e estudando sem estudar, estudando de uma forma indireta. Esse que é o estudar sem estudar, que não é você pegar ali o caderno e fazer frases e estudar gramática, mas sim estudar de uma forma mais leve, porque também é possível. Então, para você que quer destravar o seu inglês, que precisa do inglês para uma viagem internacional, porque sente que não aproveita as viagens que faz por não conseguir falar inglês. Você que mora fora do Brasil, hoje mesmo eu estava fazendo aula com um aluno de Portugal, eu tenho uma aluna que mora na Irlanda. Então, para você que mora em outro país e está vendo esse podcast, algum parente seu do Brasil mostrou ele para você e você vai vir para o Brasil em breve, ou você já aprendeu inglês e quer sugerir esse vídeo para algum colega seu, olha, tem esse método aqui para você destravar o seu inglês, vai ser algo muito interessante para você. Muitas vezes nós não temos tempo, eu moro em São Paulo. São Paulo é tudo rápido. A gente é quase igual ao japonês, não espera nem o peixe fritar. Não dá, come cru. A gente sempre está correndo, então você quer resultado em pouco tempo. Para você conseguir aprender inglês de uma forma efetiva, você precisa destravar crenças que você tem ou traumas que você leva do passado. Eu estou, aliás, na minha segunda formação em PNL para conseguir tirar vocês dessa inércia do aprendizado, fica aqui, ó, na inércia, e levar para um movimento contínuo, onde vocês realmente não vão mais precisar fazer outro curso, ou não vão precisar mais de nenhum método depois que nós fizermos a nossa imersão. Detalhe, essa imersão ela é presencial, ela não é online. É claro que no online é possível você destravar o inglês e é possível você aprender, até porque eu tenho um curso online. Mas eu vou propor algo diferente aqui para vocês. Belchior, por gentileza, meu querido, coloque na tela a primeira foto. Isso. O nome da minha imersão é English in Sampa. O que vai ter? Olha só, são 15 vagas. E por que são só 15 vagas? Porque elas são para pessoas que realmente querem aprender inglês e não querem mais perder tempo. Então eu preciso tratar vocês com individualidade. Depende do número de procura, eu posso aumentar esse número para 20, por exemplo. Porque não é um número ruim de trabalhar, ainda assim é um número pequeno de pessoas. E o que nós vamos ter? Uma imersão 100% em inglês na cidade de São Paulo. Isso não existe ainda. Eu pesquisei outros lugares que fazem imersão em inglês. Eles são no interior. Então você tem que pegar um transfer. Aí tem o trânsito para chegar até o lugar. Tá longe de aeroporto. Então essa imersão vai ser aqui, ó, 100% em São Paulo. Detalhe muito importante. Muitos desses lugares também, eu vi uma imersão, que eu não vou citar o nome dessas outras imersões, não está incluso o transfer, ou não está incluso a acomodação. Ó, você está pagando pela imersão, a acomodação, você vai fechar aqui com esse outro lugar. Então você tem 2 gastos, 3 gastos, que é transporte, é acomodação, mais a imersão para você aprender o inglês. Agora, imagine você ter muitos benefícios por um preço parecido. E eu quero pessoas engajadas e pessoas que realmente querem aprender inglês. Então eu vou deixar o contato depois do meu comercial para tirar dúvida de vocês, porque eu estou com um desconto exclusivo para quem me chamar por esse corte ou por esse episódio aqui. Se me viu aqui, é só mandar mensagem para o meu comercial que eles vão direcionar você. Então nós temos, ó, tour com ingressos em São Paulo. Então nós vamos para alguns pontos turísticos em São Paulo e você vai ter o que? O ingresso, você não vai precisar comprar. Ó, que legal. Além disso, o transfer vai estar incluso, porque nós não vamos pegar transporte público para ir até esses pontos turísticos. Detalhe, pontos turísticos de São Paulo que também tem a ver com o inglês, para que a gente possa realmente fazer uma imersão muito legal. Hotel com check-in em inglês. Oh, a acomodação de vocês farão
no sábado. É uma imersão de 2 dias. Sábado de manhã, vocês vão chegar, vão fazer o check-in de vocês 100% em inglês. Além do check-in 100% em inglês, vocês vão ter 1 hora e meia de conversa comigo, onde nós vamos utilizar técnicas de PNL para destravar a sua comunicação. Ou seja, antes de nós começarmos a imersão 100% em inglês, a falar somente em inglês no nosso passeio, você vai destravar. Eu vou usar técnicas de PNL para ajudar vocês a passar por esses traumas, por essas questões comportamentais que estão impedindo você hoje de aprender inglês. Depois que nós voltarmos do nosso tour por São Paulo, nos pontos turísticos, vocês vão ter um happy hour num rooftop. Imaginem só, nos próximos episódios eu ainda vou trazer fotos para vocês. Vou trazer imagens para vocês. De um rooftop lindíssimo que tem aqui perto da Paulista, na Paraíso. Lindíssimo, onde vocês terão bebidas alcoólicas e não alcoólicas. De graça. Além disso, eu vou chamar alguns amigos nativos e não nativos, que são fluentes em inglês, para interagir com vocês nesse happy hour. Ele vai começar por volta das 6, 7 horas da noite e vai até quando Deus quiser. Nós vamos ficar aí, sei lá, até umas 11 horas da noite, meia-noite, nesse happy hour. E no dia seguinte, porque são 2 dias de imersão, de manhã nós vamos o quê? No London Café. Café da manhã num restaurante londrino, que fica na rua de baixo do nosso hotel. Vocês não vão precisar se locomover muito. Ali do lado já vamos fazer o nosso café da manhã com atendimento 100% em inglês, com um cardápio em inglês e com os pedidos que você tem no cardápio, eles são voltados para a culinária britânica. Então imagina que legal você ter uma imersão que vai destravar a sua comunicação, então você vai se sentir mais confiante na primeira hora de conversa comigo usando as técnicas de PNL. Depois disso, nós vamos num tour pela cidade de São Paulo. Esse tour num transfer para pontos turísticos onde vocês já terão os ingressos inclusos. Vocês vão almoçar, nós vamos levar vocês num lugar onde nós vamos almoçar todos juntos. Além disso, depois do almoço, nós vamos para um outro ponto turístico em São Paulo, que eu vou revelar para vocês mais para frente. E um happy hour com amigos meus, nativos e não nativos, que são fluentes em inglês, para você poder treinar a sua conversação. E durante todo o dia nós teremos pequenas atividades, para que vocês possam fazer atividades impressas, para vocês levarem para casa. Olha só que fantástico, né? Que aqui é a interação com o gringo, networking. Olha quanta coisa fantástica você vai ter nessa imersão. E eu vou oferecer um bônus para vocês que não está nem escrito aqui. Não está escrito aqui, mas eu vou oferecer isso para vocês. Que é 30 dias de acompanhamento pelo WhatsApp. Nós vamos fazer um grupo com vocês. Nós vamos fazer 2 chamadas de acompanhamento. Uma depois de 15 dias e uma depois de 30 dias. Porque, poxa, professor, legal, eu vou fazer essa minha imersão com você, só que acabou a imersão, é tchau, já era? Negativo. Você tem 2 chamadas de acompanhamento, uma depois de 15 dias e uma depois de 30 dias, para falarmos como que você está colocando em prática tudo que eu ensinei vocês, como é que vocês estão agindo depois de destravar a comunicação. Porque pense comigo, você que não tem coragem de fazer uma viagem internacional, que tem medo de não conseguir falar inglês, esse vai ser um investimento que eu posso garantir para você que é um investimento muito baixo, considerando o benefício de te trazer mais segurança. Você vai conseguir se comunicar com mais segurança. E quando você fala, e você não tem medo de falar, você realmente está ali livre de todas as amarras, todas aquelas questões que faziam com que você não conseguisse se comunicar, você aproveita melhor as oportunidades, seja numa viagem, seja numa reunião de negócios, seja numa entrevista de emprego. Então, o benefício dessa imersão é gigantesco, é imensurável. Ainda mais com esse bônus de acompanhamento que eu estou dando para vocês com a gente ali no grupo de WhatsApp.
para poder trocar uma ideia, para realmente eu poder cuidar de vocês, mostrar um cuidado. Porque muitas pessoas têm esse medo. Poxa, eu vou adquirir alguma coisa, vou fazer esse investimento, porque isso não é gasto, isso é investimento. Isso faz com que você consiga faturar mais dinheiro com o seu trabalho, com que você aproveite melhor oportunidades. Então é um investimento. E esse investimento faz com que você realmente olhe para outros horizontes. Tá? Um ponto importante que eu falei para vocês, eu pesquisei outras imersões, vocês podem pesquisar, para mim não tem problema não, pode pesquisar outras imersões aí na internet. Eu estou aqui com 3 páginas abertas, as 3 têm imersão só no interior, então você vai ficar ali 1 hora e meia, 2 horas, porque tem trânsito. Mesmo que perto do lugar não tenha trânsito, para você sair de São Paulo capital e ir para o interior, você vai pegar trânsito. Então 2 horas, imagine só, que você já perde tanto de ida como de volta. Além disso, algumas dessas imersões presenciais, elas não têm acomodação inclusa. Então, você vai ter que pagar a imersão e pagar a acomodação à parte. E você vai ter em alguma delas aqui que eu vi, não necessariamente vai ter nativos. Na minha você vai ter no mínimo um nativo para poder conversar com vocês, mas não nativos, entretanto fluentes em inglês, para poder trocar essa ideia, ter um happy hour. E detalhe, o rooftop, onde vai ter o happy hour, é o mesmo ambiente do hotel. Ou seja, olha só como eu tiro essa questão de trânsito, essa questão de ficar muito tempo dentro do transporte. Todos os lugares que nós vamos visitar são perto da capital. Então nós não vamos perder tempo em trânsito. E quando estivermos na van, no transfer, vocês estarão interagindo comigo em inglês. Ou com algum fluente ou nativo em inglês. Não vai ser aquela hora que você vai ficar parado só esperando chegar no local. Porque muitas vezes quando você está num transporte é cansativo. Você está 1 hora e meia sentado numa van para chegar numa imersão, suas costas já começam a doer, sua perna já começa a doer, você já quer espreguiçar. Agora imagine você numa locomoção de 10 a 25 minutos, rapidinha, só para você chegar de um ponto até o outro, interagindo, trocando ideia com o professor, no caso eu, somente em inglês, trocando ideia com os gringos, com pessoas fluentes. Faz com que o seu aproveitamento seja muito melhor de tudo que a gente pode proporcionar. Meu querido Belchior, por favor, mude para a próxima foto. Eu gosto dessa. Essa daqui eu gravei, aliás, tirei essa foto do lado do restaurante de Londres. Eles têm aqui tudo temático. Então não é aquela coisa assim, tem um prato britânico. Não, ele é temático da Inglaterra. Então, ó, prepare for our upcoming English in Sampa. Então se prepare para a nossa imersão inglês em São Paulo, que está aí em breve. Então, ó, Tour in São Paulo, Transfer, Hotel, Happy Hour, Breakfast, Speak English, 24 Hours. Ou seja, ó, Tour em São Paulo, com Transfer, Hotel, Happy Hour. Um momento feliz ali para a gente poder beber, descontrair. Tem também bebidas não alcoólicas para você. Café da manhã, londrino, na rua de baixo. Ó, que fantástico! E falando inglês 24 horas, você não vai falar português, você só vai falar inglês. O único momento em que nós teremos uma interação em português vai ser no momento da PNL, porque eu vou aplicar as técnicas de PNL em vocês em português. Entretanto, depois de eu destravar a comunicação de vocês, nós vamos falar inglês durante toda a imersão. Ou seja, é 1 hora de português para mais de 24 horas falando em inglês e interagindo. Olha que oportunidade fantástica que você tem de fazer uma imersão que vai te trazer mais oportunidades, que vai fazer com que a sua vida financeira dê uma guinada, porque a maior parte dos meus alunos hoje aprendem inglês porque ou querem abrir um negócio e são empresários, ou porque querem um cargo maior e para conseguir esse cargo maior, essas pessoas precisam do inglês, porque querem ser notadas no ambiente de trabalho. Muitas pessoas trabalham em empresas que não são brasileiras e seus chefes são estrangeiros. E você está numa reunião e você não consegue conversar com o seu chefe. Você não consegue mostrar alguma ideia que você teve. Por quê? Porque você não consegue se comunicar. Tem medo de viajar para fora.
ou já viajou. Quando eu trabalhava no aeroporto, quantas pessoas não voltaram de uma viagem internacional chorando? Por quê? Não conseguiram se comunicar. E as pessoas não foram gentis, perderam a paciência, e a pessoa acabou passando um perrengue gigantesco por não falar inglês. Imagine isso. Não vai ser você depois dessa imersão. Eu tenho certeza absoluta. Um ponto bem importante para quem é essa imersão. Eu preciso que você tenha, no mínimo, inglês de básico para intermediário. Para que você consiga também conversar com os gringos, conversar comigo 100% em inglês. Se você não sabe nada de inglês, essa imersão não é para você. O que vai ser para você? O curso Exchange Pass, que é o meu curso completo do básico ao avançado. Ele vai servir para você. Agora, não sei... aliás, sei um pouco. Sei ali o intermediário, até um pouquinho do intermediário. Estou entre o básico e o intermediário. Essa imersão é para você e pode ter certeza que vai ser uma experiência transformadora para o seu inglês e para a sua vida num geral. Perfeito? Meu querido Belchior, volte à tela, por favor. Então, para você que quer aproveitar essa oportunidade, vai estar aqui o link para o WhatsApp na descrição do vídeo, falando sobre a imersão. Não perca tempo. Até no começo do episódio a gente falou dos Beatles. Novamente, você que quer entender o seu cantor favorito, você que quer conhecer algum artista, ou que seja, poxa, eu não conheci o Paul McCartney, eu não conheci o Bruno Mars, mas eu conheci o guitarrista que fez turnê com eles. Pô, o cara veio aqui pro Brasil. Quantos artistas não vêm aqui pro Brasil, não vêm pra cidade de São Paulo? Então, legal. Ou, sei lá, você vai viajar pro exterior e tem a oportunidade de conversar com um grande músico que você admira. Olha quantas oportunidades o inglês abre pra você. Então, não perca essas oportunidades. Você consegue destravar sua comunicação. E foi engraçado que eu estava lendo aqui alguns comentários de vocês pra fazer o vídeo, também pra entender o que vocês precisam. E teve um cara que falou assim: caraca, Giovanni, eu ia desistir do aprendizado do inglês, mas eu assisti uma aula sua, eu achei muito didática e realmente eu tô sentindo que agora eu vou conseguir aprender. Por que você não dá uma tentativa? E assim, não, aliás, não é dar uma tentativa, por que você não dá uma chance? E não é dar uma chance pra mim, é dar uma chance pra você mesmo, é dar uma chance pro seu futuro, é dar uma chance pros seus sonhos. Isso realmente será uma atitude que transformará a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, essa possibilidade vai ficar aberta para vocês por tempo limitado. Depois nós vamos divulgar a data da imersão. O meu comercial já vai falar para vocês data, vai falar preços. Qualquer dúvida, eles conseguirão, com certeza, sanar e elucidar todas as dúvidas de vocês, trazer mais luz às dúvidas, fazer com que realmente vocês tenham ciência que estão num investimento seguro. Combinado? Então, agradeço pela audiência de vocês. Se não deixou o like, deixa o like. O papo hoje foi muito transformador. Se inscreva no canal, acompanhe a gente. Um muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau.